Bom dia. A próxima mesa, então, o assunto vai ser inovação, tecnologia e processo de regulação no Brasil, visões e ações. Então, a gente chama para a mesa o Dr. Wilson Endman, que já fez uma fala para a gente ontem. O Dr. Wilson é sempre, eu até brinquei com ele é sempre muito criativo nas apresentações dele. A gente sempre aprende muito com a apresentação dele. O Dr. Paulo Martins também, que deu uma saidinha, vai voltar logo. E o Dr. Reginaldo Pereira, que vai ser o coordenador do nosso próximo seminário, né, em Chapecó, também deve fazer parte dessa mesa. Bom, então, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Essa aqui foi a apresentação que eu fiz por ocasião da audiência pública que houve há mais ou menos 2 meses na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia e mais alguma coisa que eu não sei, um nome meio complicado. Então, foi uma situação bastante complexa, porque foram convidados, naquela ocasião, 8 expositores, e 7 expositores eram das chamadas ciências exatas, e eu estava sozinho no outro lado, no paredão, né, como alguém com uma bandeira solitária, e uma coisa que me deixou bastante chateado e bastante sentido foi que os 7 pesquisadores que estavam no outro lado eram pessoas conhecidas minhas, que em outra oportunidade, outras várias oportunidades, eu havia conversado, havia trocado informações e havia, enfim, estabelecido um laço de comunicação e de troca de ideias, especialmente no âmbito do Fórum de Competitividade em Nanotecnologia, que funcionou no Brasil de 2009, no final de 2009, começou em outubro de 2009 até meados de 2011, me parece, capitaneado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e depois, enfim, se esvaziou por uma série de motivos. Então, o que eu percebi naquele momento é isso que o David acabou de dizer, de alguns países, e especialmente do setor industrial, uma aversão à palavra regulação. Então, a ideia é assim, vamos falar em regulação, vamos tentar estabelecer um conceito, vamos estabelecer algumas regras, alguns limites. Isso acabou não dando muito certo, e as pessoas que entabulam essa bandeira, elas são vistas como pessoas que não, enfim, pessoas não gratas, porque a ideia é realmente aqui no Brasil, diferente daquilo que a gente vê que acontece na União Europeia, é não a regulação, a coisa é deixar fluir, porque muitas das coisas, e aí eu fiquei bastante satisfeito, muitas das questões que o David coloca ali é o que a gente percebe exatamente aqui. Então, por que não regular? Porque nós ainda não temos certeza científica, porque nós ainda precisamos investigar mais, e assim sucessivamente. Então, a gente percebe que o discurso dos que são contrários à regulação aqui no Brasil está bastante afinado com o discurso dos que são contrários à regulação em outras partes do mundo. Então, a gente está falando desses 2 projetos de lei que estão em tramitação hoje. O primeiro, os 2 são de 2013. O primeiro tem um foco mais específico sobre a rotulação, que é justamente uma questão que o David falou bastante. E o segundo projeto de lei, ele trata justamente da criação de uma política nacional de nanotecnologia. Então, o espectro do projeto ele é bastante maior.
Me parece que essas são duas grandes perguntas que a gente tem que fazer, né? O que é que você quer regular, porque essa é uma questão que o David colocou, que é uma série de variáveis em relação a você regular o nanomaterial, ou você regular o produto que contém a nanomaterial, e mesmo o produto que contém a nanomaterial pode ter moléculas de diferentes tamanhos. Então, qual seria o percentil que você iria estabelecer de mínimo e de máximo no texto legal? Mas também o que ele colocou me parece bastante oportuno. A ideia não é esperar para que a gente tenha digamos, uma informação absolutamente precisa sobre a nanotecnologia para dizer, então, agora vamos regular. Me parece que ele coloca uma coisa que eu considero muito válida, que é uma coisa que a gente pode discutir depois. Vamos regular com o estado da arte que nós temos. E depois a gente vai fazendo as adaptações. Então, no mini curso que nós trabalhamos no dia de ontem e no dia anterior, e ontem especialmente foi bastante intenso o debate nesse sentido, foi justamente de que talvez o poder legislativo não seja o palco adequado para a regulação, mas que a gente tenha que usar a criatividade, assim como a União Europeia também está usando. Eu não estou, por favor, não me interprete mal, não estou dizendo que a gente tem que copiar, que muitas vezes se fez isso no Brasil, se copia um modelo, se cria uma lei, daí se enfia a goela abaixo nos brasileiros, porque são realidades muito distintas, as nossas necessidades são outras, se compararmos com a Europa, com os Estados Unidos, com os países asiáticos. Então, são 3 modelos que nós temos hoje, e que nós temos que olhar criticamente e avaliar o que serve para nós, dentro daquilo que é a nossa realidade, dentro daquilo que são as nossas necessidades e dentro daquilo que nós podemos fazer. Então, me parece que, se você olhar sob essa diretriz, dessa tripla diretriz, esses textos que estão sendo produzidos no âmbito externo e tentar trazer isso para dentro do Brasil, nós temos já uma grande caminhada. O problema é que nós ainda estamos muito presos no direito, especialmente, era uma discussão que a gente fazia ontem, de que eu acredito que eu tenho direito se eu tenho lei. E essa é uma questão, me parece, bastante complicada. E aí, essa é uma pergunta que eu fiz várias vezes lá na audiência pública: por que ter medo da regulação? Inclusive, eu desafiei os que estavam lá nos assistindo, de que era também importante chamar para participar dos vários cenários hoje de discussão regulatória, nós que somos das áreas das ciências humanas e das ciências sociais e sociais aplicadas. Então, essa é uma questão, me parece, que é fundamental nessa discussão, de que não são apenas os colegas das ditas ciências exatas que têm o que dizer, nós também temos o que dizer. Claro que cada um tem o que dizer a partir do seu local de fala, então me parece que isso é muito importante que a gente tenha presente nesse momento. Apenas uma imagem para a gente destacar. Aqui eu queria chegar no nanômetro. Aqui. Quando se fala em nanoescala, veja quantos zeros eu tenho antes do 1 até chegar ao 1. Então, se eu estou falando ali no nanômetro, que a gente já falou de vários ângulos nesse seminário, 10 elevado à potência 9 negativa, tenho 0, não sei exatamente quantos zeros, eu não estou conseguindo contar daqui, mas veja quantos zeros, 9 zeros, segundo o Alexandre, antes de eu ter o 1. Então, esse é o tamanho com o qual a gente está lidando, e é nessa área que a gente quer estabelecer a regulação. Essa imagem também já apareceu em algum momento, mas eu fiz questão de deixá-la, e como eu não sou dessa área, eu preciso lê-la, mas quando eu leio, eu vejo que tem alguma coisa diferente. Vamos ler junto ali no meio. Ó. Por exemplo, numa partícula de 30 nanômetros, cerca de 10% das moléculas estão expressas na superfície, enquanto entre 10 e 3 nanômetros, as taxas aumentam para 20 e 30, 50%, respectivamente. Então, aí me parece que, a partir disso, a gente tem um novo produto, porque também se teima em dizer, para aqueles que tentam, digamos assim, suavizar eventuais impactos, isso não é um novo produto. Inclusive, um dos mitos, existe um texto publicado num livro editado em inglês, que procura desmascarar
5 mitos sobre nanotecnologia. E um dos mitos é isso, de que a partir da nanotecnologia, da nanoescala, do nanomaterial, você não teria um novo produto. Você teria apenas um produto com características em escala menor. Bom, aqui já, eu não sou da área exata, mas me parece que lendo isso aqui a gente percebe que a gente tem coisas diferentes acontecendo e depois a Aline pode até dar mais detalhes sobre isso. Essa imagem também ela é bastante significativa porque ela mostra N possibilidades de caminhos a seguir, não é? N dificuldades, N questões que ainda precisam ser esclarecidas, que precisam ser discutidas, enfim, que algumas o próprio David colocou. Então, veja que nós temos ali o Rich, que ele falava, produtos, a política, avaliação, exposição, toxicologia e assim por diante. Então, tem muita coisa ainda a ser compreendida. Ontem, no mini-curso, a gente usou essa lâmina, e apenas para destacar de novo, existem desencontros de informações muito grandes, porque há várias fontes que se dizem que estão fazendo um inventário de produtos que contenham nanopartículas, enfim. Só que a gente encontra números muito diferentes. Algumas dizem que tem 1.000 e pouco, 1.200. Essa imagem aqui, por exemplo, que eu acompanho é de uma empresa de consultoria alemã, Helmut Kaiser Consultants, que tem, na verdade, editado muitos textos para o setor industrial. Ela dá números bastante significativos, porque ela diz que em 2001 nós tínhamos 300 produtos com nanotecnologia, em 2009 nós já tínhamos mais de 2.500, e eles fazem uma projeção, porque eles têm um estudo em andamento que deve sair ainda neste final de ano, com dados mais atuais, mas eles estimavam em 2009, quando foi editado esse estudo ali, que haveria um crescimento de 25% ao ano de produtos no mercado com nanomateriais. Eu não sei exatamente se esse é um número ou se é uma superprodução, mas a gente percebe que, efetivamente, o número está crescendo. E o segundo dado ali, ele informa, digamos, uma mexida das cadeiras de quais são os países que estão liderando. E veja que ali em 2003, por exemplo, destacava-se Estados Unidos, Alemanha e Japão, não é, que estavam liderando o mercado. Em 2009 já havia uma mudança, os Estados Unidos, a China começou a aparecer, o Japão, a Alemanha, e uma projeção que já deve ter se concretizado, que de 5 a 10 anos a partir de 2009, a China estaria lidando o mercado mundial de produção, enfim, de investimento em nanotecnologia, então que é um dado bastante importante. Me parece que tem riscos, e a questão é justamente como nós vamos lidar com esses riscos, e a gente estava discutindo no mini-curso que hoje nós falamos em danos futuros. Então, nós, no direito, a gente tem, digamos assim, uma metodologia sempre de olhar para o passado. Eu tive uma vez um aluno que era formado em medicina, e ele dizia que o direito ele sempre está lidando com um cadáver, porque ele sempre olha para trás, o que aconteceu, e aí ele tenta dizer hoje, bom, a partir daquilo que aconteceu, vamos projetar o futuro. Isso talvez funcionou, eu tenho dúvida se isso tenha funcionado efetivamente em algum momento, só que hoje nós não estamos mais com um cadáver, porque nós não temos um cadáver, nós estamos, na verdade, projetando um futuro a partir do presente sem um passado. Dá para fazer uma bela viagem filosófica aí para quem gosta dessa perspectiva do tempo, que é bastante interessante. Por quê? Porque hoje não se fala de um dano passado. Ainda bem que não temos um dano passado de nanotecnologia. Poderemos ter, veja aí, nós temos que conjugar, eu não sei exatamente se é o futuro do presente, o futuro do pretérito, eu não sei bem dessas lições, poderemos vir a ter um dano. Aí o cara diz, mas isso é pouco provável, então não vamos nos preocupar agora, vamos esperar um pouco. Eu não sei se a gente deve esperar. Eu volto a insistir naquilo que a Aline disse, não é também provocar digamos assim, uma apologia ao medo. Não é isso. Vamos olhar para o futuro com seriedade e com aquela ideia. O futuro pertence a nós. Eu não quero morrer agora, acho que vocês também não. Então, nós estaremos aqui no futuro, que pode ser daqui um pouquinho, que já é o futuro. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva de futuro e os danos que podem vir dali. Ontem nós usamos essa figura também no mini-curso, me parece que nós temos essa figura na nossa frente. E se nós não nos dermos conta de que tem muita coisa que ainda não apareceu, talvez a gente vai ter que bater para se dar conta de que o problema está lá embaixo. Me parece que a gente precisa gerar informações, né? Então, veja que o David ele fala na mesma direção. A União Europeia ela está buscando gerar informações.
Então, quanto mais transparente for a questão da nanotecnologia, melhor, porque mais informações a gente vai ter para gerir, para fazer o gerenciamento do risco e para pensar como vai ser daqui para frente. Então, parece que aquela ideia assim, não, eu não posso falar que eu estou fazendo nanotecnologia, imagina que vão dizer, eu vou ficar responsável. Não, pelo contrário, é preciso falar, é preciso anotar, é preciso registrar, é preciso gerar a informação. Me parece que esse é o caminho fundamental. Aqui tem algumas questões que, enfim, talvez agora não sejam tão importantes, mas a página da ABDI, também não é uma apologia à ABDI, tá? Mas a página da ABDI, ela faz um nanoenfoque. Eu agora não tenho mais recebido, não sei se eles estão fazendo ainda, mas eles faziam, não sei se era a cada 15 dias, eles mandavam uma série de informações, se você cadastrava o seu e-mail, sobre o que estava sendo discutido acerca de regulação, de questões. E aqui, inclusive, eles mandaram, isso aqui era um que eu tinha recebido naquela semana da audiência pública, a audiência pública foi em agosto. Então, ali tinha justamente uma reportagem falando da importância de testes toxicológicos no desenvolvimento de nanomateriais. Então, a própria ABDI estava sinalizando que era importante. Se eles acreditavam nisso, é outra coisa. Mas, pelo menos, eles estavam sinalizando publicações que estavam dizendo da importância de avaliações toxicológicas. Um artigo que eu recebi desse Harald Krug, que é um pesquisador suíço, que eu encontrei num dos eventos que eu fiz por aí, ele me mandou esse texto e ele fez um levantamento a partir de 2001, não é? E ele encontrou cerca de 10 mil artigos publicados sobre questões ambientais. E o que ele coloca é que, na verdade, existem poucas publicações da área das exatas acerca de nanomateriais e seu efeito ambiental e na saúde. E uma outra coisa que ele coloca no artigo dele, que me parece que é extremamente preocupante, primeiro, que os artigos, eles são contraditórios entre si e existem autocontradições dentro do próprio artigo. Então, isso é um problema importante de quem escreve o artigo, ou seja, não existe uma metodologia e isso compromete a seriedade do resultado, se o próprio artigo, num momento, diz uma coisa e no outro momento ele diz outra. Então, isso é um problema. Tanto que num curso que eu fui num evento, era na Turquia, ele deu um mini curso sobre como escrever um bom artigo sobre nanotoxicologia. É bem interessante, não é? Na verdade, ele desenvolveu uma metodologia justamente a partir desses achados que ele encontrou na pesquisa, lendo esses 10 mil artigos e para ver o que ele encontrou. A Aline já está me sinalizando, então vamos um pouco mais adiante. O que eu mostrei para os deputados? Que, na verdade, aquilo que o projeto de lei estava querendo, que era gerar a informação que o Azulay também colocou, era uma iniciativa que está em discussão, por exemplo, o EPA, ele também quer, inclusive o David falou isso, quer dizer, também existe uma discussão acerca de esse órgão, essa agência governamental americana, dela querer que a empresa que movimente nanomateriais, ela informe aquilo que ela está movimentando para gerar a informação, né? Além disso, a França, que o David também falou, tem essa legislação também que determina que seja informada a quantidade de nanomateriais que seja produzido. E aí eu também toquei um pouco nessa questão do nanoreg, né? Porque aí o Brasil anunciou, agora estamos no nanoreg, agora nós temos uma grande questão sobre regulação. E eu disse para eles, talvez eu tenha sido um pouco ousado quando eu dizia isso, que é um grupo de pesquisa que vai atender aos interesses da União Europeia. Não acredito que a União Europeia vai investir num grupo de pesquisas para que ela venha resolver o problema do brasileiro. Eu acredito que não seja isso. E eu disse para eles o seguinte, nós temos um grupo de pesquisa, o Reginaldo também tem um grupo de pesquisa, não sei onde é que está o Reginaldo, que a gente poderia fazer esse trabalho que eles estão tentando tirar do nanoreg, e aí nós poderíamos dar uma contribuição brasileira bem mais autêntica daquela que eles estão tentando tirar dali. Então, aqui estão os dois projetos de lei. Aí eu falei um pouco para eles de que o próprio direito, quando ele escreve os textos legais, aliás, o Poder Legislativo, quando escreve os textos legais, ele está utilizando algumas fórmulas linguísticas que se chamam de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, que são justamente palavras que têm uma amplitude de conhecimento, de conteúdo, aliás, e que vai sendo preenchida essa amplitude dessas cláusulas gerais a partir do caso concreto.
essa é uma forma que a gente pode adotar para fazer regulação em alguns temas que ainda estão sendo discutidos. Por exemplo, o PL 5133, que fala da rotulagem, tem ali o artigo 2º que fala dessa questão, né? Ele, na verdade, nada mais está fazendo do que exercitar o direito à informação que nós temos, por exemplo, colocar alguma coisa assim na embalagem, né? E esse direito à informação e o dever da informação, que é do fabricante, que é do laboratório, que é do cientista que tem a informação, é um dever constitucional, está expresso, por exemplo, no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente não está inventando nada novo. Quer dizer, se a empresa que produz algum produto com nanomaterial, se ela seguir o artigo 31, ela já teria que informar que tem nanotecnologia. Então, nós já temos uma legislação. Basta que ela seja aplicada adequadamente. Aqui tem um exemplo. É um teste de visão para vocês. Mas o que eu encontrei? Ali tem um rótulo de um cosmético, tal qual o David falava, e lá em cima dá para ver titanium dioxide, entre parênteses, a palavra nano. Então, quando ele falava, o que tem que ter no rótulo é isto ali. A partícula que está sendo utilizada na escala nano, você coloca a partícula e, entre parênteses, nano. Pronto, está ali a informação. Quem não sabe, vai buscar informação, mas pelo menos está ali anunciado que naquele produto tem alguma coisa diferente. Depois, o projeto de lei que trata da Política Nacional de Nanotecnologia, ele está ancorado em uma série de princípios, inclusive da precaução e da prevenção, que ontem de manhã, quando o professor Reginaldo falava, nós discutimos isso. Então, veja, também não é nada novo, mas a gente fez questão de colocar algumas coisas ali, porque tem um pouco da nossa contribuição nesse projeto de lei. Informação, transparência, participação social, precaução, prevenção e responsabilidade social. São princípios mínimos de um Estado democrático de direito, é uma base principiológica. A gente também adotou uma definição, e veja que assim também correndo o risco de errar, mas essa definição é a definição que é adotada pela ISO, então ela também não é nada de novo, não se inventou a roda. Tem aqui essa questão típica, mas não exclusivamente abaixo de 100 nanômetros, e ali o destaque que essa definição tem de que nesta escala teremos propriedades físico-químicas diferentes da escala macro. Então, veja que a gente não estava tão fora assim. E aí tem uma série de questões, aqui vem a ideia do Cadastro Nacional para o Controle e Acompanhamento de Projetos de Pesquisa, que o pessoal que faz projeto de pesquisa nas áreas exatas está me odiando por isso. Por quê? Porque imagina, a gente vai ter que fazer essa informação, a gente não vai poder fazer mais projeto de pesquisa. Não, gente. Hoje, basta você criar uma página na internet, sei lá em que ministério for, você abre e você informa. Eu estou trabalhando com tantos quilos de nanotubos de carbono nesse projeto. Salva, fecha e deu. Por que a gente não pode saber? E não precisa ser, como o David falou, como também na União Europeia, não precisa ser uma coisa que todo mundo vai acessar por um blog, que todo mundo vai saber que o laboratório X está fazendo pesquisa com 100 quilos de nanotubos de carbono. Não. Mas alguém tem que saber que está fazendo a pesquisa com 100 quilos de nanotubos de carbono. Ponto. Então, gerar informação. Aqui também, a autorização do poder público no que se refere à saúde humana, ambiental, enfim. Por que não? Por que não pedir essa autorização? Esse é o papel da Anvisa. A Anvisa tem esse papel, então não se inventa a roda aqui também. A exigência de estudos de impacto ambiental, que também é uma questão fundamental. Quer dizer, se você está fazendo uma pesquisa, se você vai liberar um produto, qual é o impacto ambiental que esse produto vai gerar? É hoje uma coisa muito normal na liberação de projetos que tenham alguma intervenção com o meio ambiente. Eu já vou terminar, tá, Aline? Que a Aline já está olhando. Então, monitoramento. Bom, era isso, tá? A gente pode continuar discutindo depois. Obrigado.
É pena que a gente tem pouco tempo para a contribuição de cada um, né, das pessoas que têm uma enorme experiência no assunto. Pela sequência aqui agora, é o Paulo, né, Paulo Martins, sua fala é... Você prefere o Reginaldo? Tá bom. Então, a gente está uma invertida aqui na lista da proposição. Reginaldo, então. O pessoal que é contra, principalmente os pesquisadores que são contra qualquer tipo de regulação, geralmente eles ilustram com a lei da biodiversidade, né, que acha que inibiu pesquisas da biodiversidade do Brasil porque teve uma regulação, né? É uma das justificativas, na minha opinião, fajuta, né, para ser contra a regulação na área de pesquisa, principalmente. Eu queria dar uma sugestão, Roberto, eu sou químico, para os seminários, Paulo, eu queria dar uma sugestão, seguinte, eu tenho notado que, neste seminário particularmente, apareceram poucos exemplos de contaminação que já existe e já se conhece. Eu sugiro que, nas próximas, se tenha como bolso de colete, no bolso do colete, essas imagens de pessoas que já foram contaminadas, inclusive os pesquisadores em laboratório contaminados por prata, por nanotubo de carbono, etc. Só. Reginaldo? Bom, novamente, os meus bom dias e o meu bom dia. E concordo com o Roberto, quando a imagem, às vezes, fala mais do que um monte de palavras, né, em relação à contaminação. Bom, a ideia desse painel, então, é nós trabalharmos visões e ações, né, relacionado à inovação e o processo de regulação no Brasil. Tá? O Wilson trouxe uma visão bem interessante de uma possibilidade de regulação, né, que provavelmente será a que acontecerá, né? E eu quero trazer uma visão um pouco diferenciada e quero aproveitar a possibilidade para a gente trabalhar. Como eu falei ontem, a gente tem que aproveitar o que deu de certo e que deu de errado de outras áreas de inovação, principalmente a da biotecnologia, para a nanotecnologia. Tá? E eu preparei para vocês, né, essa abordagem aqui. Então, a minha proposta é essa, é fazer uma análise do posicionamento de alguns dos ministros, não de todos, porque ficaria muito grande, acerca da tecnociência no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3510. A ação direta de inconstitucionalidade 3510 é uma ação que foi proposta pelo Procurador-Geral da República e teve mais ou menos uns 10, 11 amicus curiae, né? A CNBB, vários movimentos de defesa da vida, e ela visava que o STF declarasse inconstitucional, ou seja, que retirasse do cenário jurídico brasileiro o artigo 5º e seus parágrafos da Lei da Biossegurança, da Lei 11.105. Tá? O artigo 5º, né, da Lei de Biossegurança é aquele artigo polêmico que prevê a possibilidade da utilização para fins de pesquisa de caráter terapêutico de células tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados em procedimento de inseminação artificial. São os chamados embriões excedentários, né? Que todo o processo de inseminação artificial acabam sendo coletados, gerados mais embriões do que os implantados, né? Então,
é necessário, rapidamente, dizer que toda a discussão da lei da biossegurança ela foi atropelada no Brasil e ela foi propositalmente permeada por essa discussão das células-tronco. Teve um deputado de um partido da esquerda, do PCdoB, que introduziu um substitutivo no projeto de lei para inserir na lei de biossegurança esse dispositivo. Bastou para que, durante 3, 4 anos, só se falasse em células-tronco embrionárias. Pode ou não pode utilizar, é aborto ou não é aborto, e todo o restante da lei da biodiversidade, a gente acabou não... Da lei da biossegurança, desculpa, a lei da biodiversidade é desse ano, né? Da lei da biossegurança, a gente acabou não discutindo como deveria ter sido discutido. Então, o debate legislativo em torno da biossegurança no Brasil foi um debate de cunho religioso, ético e moral acerca da utilização dos embriões excedentários. E o único artigo da lei da biossegurança que foi levado ao STF, para que o STF se posicionasse, foi esse artigo que trata da utilização de embriões excedentários. Né? É uma pena que o legislador se valha, né, dessas artimanhas para desfocar, né, a discussão. Né? Porque é uma discussão bem interessante. Você coloca, de um lado, alguém que poderia... um embrião que poderia virar uma pessoa, e, do outro lado, alguém que está numa cadeira de roda e diz, olha, esse sujeito depende do avanço desses estudos, do avanço dessa tecnologia, para pensar em voltar a andar. É muito apelo, me desculpa, não é por aí o negócio. Né? Então, as questões muito sérias acerca da biotecnologia, né, e eu acho que a gente tem que aprender com isso, elas acabaram sendo desfocadas por esse artigo. Mas, enfim, o bom é que, em função disso, né, o grande apelo popular fez com que o Ministério Público, a partir do seu procurador-geral, ingressasse com uma ação direta de inconstitucionalidade. E, daí, sim, o STF teve que se posicionar, e, no posicionamento do STF, né, aparece o entendimento do que alguns ministros entendem acerca de ciência, tecnologia, tecnociência, né? Como que o STF vê isso, né? É bom dizer também que essa ação direta de inconstitucionalidade, né, na verdade, ela foi interposta basicamente com base nesse fundamento, que o artigo 5º fere o preceito constitucional da inviolabilidade do direito à vida, tá? Já que, nos termos expressos na petição inicial da referida ação, a vida humana acontece na e a partir da fecundação. Então, é uma questão jurídica que não vem ao caso a gente adentrar agora, né? Quando que começa realmente a vida humana para o direito, tá? Não vem ao caso. Mas, no final, tá? Após todos os ministros prolatarem o seu voto, o preceito, o artigo 5º, foi considerado constitucional, né? Mas, notem, 5 ministros do STF votaram contra a constitucionalidade. Então, para quem não é do direito também, tem que saber que o quórum para o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade é de 11 ministros. Tá? 11 ministros, quando há os 11 ministros lá. E o preceito é declarado constitucional ou inconstitucional a partir da vontade da maioria simples dos ministros. Né? Só que tem uma coisa, toda decisão judicial ela tem que ser motivada, ou seja, tem que ter os fundamentos que vão indicar por que o juiz, por que o ministro do STF ele é contra ou ele é a favor de tal situação. Então, ele não pode simplesmente chegar e dizer, olha, eu sou a favor, eu sou pela inconstitucionalidade desse artigo. Não, ele tem que dizer o porquê. E é neste porquê que nós fizemos um bom estudo no grupo de pesquisa, transformamos num bom artigo,
que foi publicado, né? E por quê? Porque aparece nos motivos, todo o processo tem mais de 500 páginas, né? Nos motivos dos ministros aparecem coisas bem interessantes, como que o judiciário, ou pelo menos como esses ministros, tá, aqui visualizam tecnociência, né? E é isso que eu quero passar para vocês. Eu acho que é uma boa contribuição, né, para que a gente tenha um balizamento. Olha, o STF já julgou dessa maneira e, naquele julgamento, tal ministro se posicionou dessa forma. É claro que eu não poderia trazer todo o teor do acordo, não daria tempo. Toda o processo está online para consulta no STF. Eu trouxe alguns recortes que eu fiz, tá? Eu começo pelo ministro Menezes Direito. O ministro Menezes Direito era considerado o ministro mais católico do STF. Ele já faleceu. E, por ser considerado o ministro mais católico do STF, e que todos diziam que ele era muito ligado à Igreja Católica, e que todos achavam que o voto dele ia ser permeado por essa influência, foi o ministro que mais fundamentou tecnicamente o seu voto. Por incrível que pareça. Talvez com medo de ser julgado, ele fez isso. Um excelente ministro, o ministro Menezes Direito. Pena que faleceu, né? Então, notem bem. Em determinado espaço do seu, ou em determinada área, ou em determinado momento do seu voto, ele diz o seguinte: além de desafiar a ética, o avanço científico impõe aos campos político e jurídico a adoção de parâmetros e limites à investigação científica, os quais, longe de se configurarem redução da liberdade de pesquisar, podem significar confiança ilimitada na capacidade dos cientistas de alcançar resultados com menor risco, revelando que a redução do risco é imperativa quando se trata de vida humana. Note o conteúdo deste trecho, né? Qual é o imperativo, né? O que é que se deve levar em consideração? A vida humana e a maior redução de risco possível para a vida humana. Achei assim extremamente relevante essa parte, né? E ele continua, tá? Em outra parte. Buscando superar a ausência ou, no mínimo, a carência de parâmetros orientadores da atividade científica, o ministro evidencia a necessidade de criar, isso daí é dele, mecanismos adequados de controle no campo das pesquisas que avancem sobre o genoma humano. A gente pode pensar em nanotecnologia aqui também, tranquilamente, né? Limites não apenas decorrentes do medo do desconhecido, que é o que eu acuso o Wilson, né? Vocês são muito medrosos das ciências humanas. Do temor de nossa própria irresponsabilidade. Limites que não se originem somente de uma ponderação de benefícios e riscos, como parece ter ocorrido em grande parte do mundo ocidental, mas que decorram de uma escolha ética, livre e responsável, consciente de nossa imperfeição. O ministro do STF reconhecendo que somos imperfeitos, inclusive os cientistas, é algo interessante, né? Ele põe um limite, dizendo, olha, é um limite que não é esse da ética prática, né? Mas é um limite de uma outra ética, que reconhece que nós somos imperfeitos e que fizemos mais besteiras do que acertos. A gente erra mais durante a vida do que acerta. Por que um cientista, ou por que a atividade científica é diferente? Tá? Já estou quase terminando. O ministro indica a necessidade de ser retomado o tema central da segunda crítica de Kant, nessa época, quase dominada pelas éticas utilitaristas, instrumentalistas e de resultados. Assim, no caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, toda atividade diante da finitude, da dor e da morte deveria ser repensada do ponto de vista da criação de valores dos seres humanos, em lugar de serem vistas apenas como problemas técnicos, segundo a visão dos especialistas em saúde. Uma inversão ética também ele propõe, né, para se dar com o avanço da tecnologia, o avanço da tecnociência. Né. Outro ministro que eu escolhi, até porque agora é presidente do STF, é o Ricardo Lewandowski, né,
acusado de petista. Então, tem um que é acusado de ligado à igreja, esse é acusado de petista. Todos eles são acusados de alguma coisa. Olha o que o Lewandowski fala. A ciência e a tecnologia, embora tenham, de um modo geral, ao longo de sua história, trazido progresso e bem-estar às pessoas, não constituem atividades neutras, nem inócuas quanto aos seus motivos e resultados. Elas tampouco detêm o monopólio da verdade, da razão e da objetividade, valores, de resto, também cultivados por outras eras do conhecimento humano. Relativiza o papel da ciência, né? A partir de uma epistemologia que vai elevar o conhecimento leigo quando comparado ao conhecimento científico. Tá? A ciência e a tecnologia nascem e prosperam em um dado contexto social e refletem uma determinada visão de mundo, historicamente situada, como revelou de forma pioneira a crítica marxiana. Para esta, o conhecimento científico equipara-se a uma ideologia, pois abriga valores e interesses nem sempre percebidos ou tornados explícitos por seus protagonistas. Ideologia compreendida como o fenômeno que as ideias e representações elaboradas pelos homens, a partir de suas circunstâncias, são tidas como o próprio real, embora constituam meros signos que não coincidem necessariamente com os dados do mundo concreto. Né? Bem situado o papel da ciência pelo ministro. Tá? Por força dos processos de autocoisificação e reificação que a ciência moderna impôs, né, à natureza, por exemplo, e agora também a vida humana, incumbe aos homens, enquanto seres racionais e morais, sobretudo nesse estágio da evolução da humanidade, em que a própria vida no planeta se encontra ameaçada, estabelecer os limites éticos e jurídicos à atuação da ciência e da tecnologia, explicitando e valorando os interesses que existem por detrás delas. Então, nota, ele traz para o debate um componente ético e um componente político. A decisão não é científica. Já falta 2 minutos. Tá? E, por fim, o ministro da direita, né? O Gilmar Mendes. Aí, daí, de todos os lados, para contemplar. Né? Então, temos o ministro da ala conservadora, ligado à igreja, que já morreu, o ministro do PT e o ministro do PSDB, né? O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem um voto excelente. Assim. O Gilmar Mendes, gostem ou não gostem do Gilmar Mendes, por causa da questão política, o Gilmar Mendes ele doutorou-se na Alemanha e eu gosto muito de ler o Gilmar Mendes por causa dos fundamentos que ele traz para o direito, né, Wilson? E ele baseou seu voto em Hans Kelsen, praticamente. Hans Kelsen não, em Hans Jonas, desculpa, né? Lá no princípio responsabilidade do Hans Jonas, né? É uma boa leitura que um ministro faz de um filósofo, né? Ele fala o seguinte: o princípio responsabilidade deve ser contraposto, né, não como obstáculo ao retrocesso, mas como exigência de uma nova ética para o agir humano, uma ética de responsabilidade proporcional à amplitude do poder do homem e de sua técnica. Quanto maior a amplitude do poder, maior o grau de responsabilidade. Né? Essa ética de responsabilidade implica, sim, uma espécie de humildade, não no sentido de pequenez, mas em decorrência da excessiva grandeza do poder do homem. Se você tem muito poder, seja mais humilde, não seja tão arrogante com o seu poder. Né? Segundo Gilmar Mendes, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do poder público, direito fundamental, enquanto direito de proteção ou da defesa, mas também a garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros. Acho muito importante essa passagem. Ou seja, enquanto direito fundamental, toda a nossa gama de direitos fundamentais deve ser garantida pelo Estado, não somente em função do Estado, mas principalmente em função da agressão de terceiros. Né? E entra toda a questão de proteção contra riscos, né? Aqui também. Pessoal, bem rapidamente, seria isso. Né? É só para estimulá-los a ler, né? A ler o acórdão, no mínimo, né?
da ação direta de inconstitucionalidade 3.510, né, que se encontra disponível no site do STF. Você entra lá, consulta processual, bota ADI 3510, ela vai aparecer. Você baixa em PDF, né, e boa leitura. Porque eu costumo falar para os alunos, eu gosto muito de trabalhar com jurisprudência, né, porque é a jurisprudência que define os parâmetros da aplicação do direito, né? E eu costumo sempre falar para os meus alunos que é com a jurisprudência que se aprende muito em matéria do direito, tá? E outra coisa, só para terminar, eu fiz questão de retirar a parte mais ligada à filosofia, né, para trazer para cá, para vocês verem que nós, no direito, também gostamos de filosofia, gostamos de ciências sociais, né, e que, muitas vezes, baseamos as nossas atividades jurídicas nessas outras ciências. Tá? Muito obrigado. Né? Até a próxima. Agora, fala do Paulo. Bem, vocês ouviram os nossos colegas aí da área do direito já colocando ótimos antecedentes sobre a questão da regulação no Brasil. Eu vou falar do ponto de vista da política, de como atores sociais se manifestam sobre esse tema na sociedade brasileira. E, evidentemente, escolhi alguns dos atores, né? Que o nosso colega Luiz está conectando o micro aí na internet, na página do UOL. Eu vou buscar no meu e-mail duas fontes que são antecedentes dessas, ou que são a materialização dessa manifestação de cunho político sobre esse tema de regulação de nanotecnologia no Brasil. O primeiro deles é um artigo publicado pelo professor Fernando Gallenbeck no jornal da SBPC. O professor Fernando Gallenbeck é um eminente cientista na área de nanotecnologia, já ganhou diversos prêmios por aí, dirige um importante laboratório de nanotecnologia lá no município de Campinas, uma instituição federal que está sediada no município de Campinas, e ele publicou um artigo fazendo uma avaliação sobre um dos projetos que está em tramitação no Parlamento Brasileiro, na Câmara Federal. Não é? Em síntese, ele dizia que esse projeto, como está redigido, é um atraso para a sociedade brasileira, é algo negativo para a sociedade brasileira. Houve algumas coincidências, porque no dia seguinte, ele publicou, acho que 6 de abril, no dia 7 de abril, houve reunião da comissão que estava julgando, que estava analisando esse projeto. E o relator desse projeto é o deputado Bruno Covas, deputado do PSDB de São Paulo. Esse deputado tinha apresentado um relatório favorável ao projeto. Portanto, no dia seguinte, o Bruno Covas ainda não sabia do artigo publicado no Jornal da Ciência pelo professor Gallenbeck. Mas, no dia 8, ele ficou sabendo e retirou o parecer dele. Isso é uma avaliação minha, né? Ele apresentou o parecer no dia 7 e no dia 8 ele retirou. Por que ele retirou? Essa é a minha avaliação. Ele
ficou sabendo do artigo do professor Gallenbeck e, pelo visto, foi convencido dos argumentos do professor Gallenbeck e retirou esse parecer. Ele continua como relator e, por outros caminhos, não é? Nós ficamos sabendo que ele pretende não apresentá-lo até, sei lá, abril do ano que vem. Não é? Depois que o professor Gallenbeck fez esse artigo expressando isso, que do jeito que está a proposta de projeto é negativo para a sociedade brasileira, nós, o artigo saiu em meu nome, mas eu conversei com várias pessoas da nossa rede e contei o artigo na forma que está escrito hoje, que saiu também no Jornal da Ciência, foi escrito, a redação final foi dada pela nossa colega Fernanda Marques, que é jornalista, trabalha com jornalismo científico. Então, nós colocamos este artigo também no Jornal da Ciência, argumentando que, por mais laureado que seja um cientista, o processo de regulação não deve estar vinculado exclusivamente à opinião desse cientista. O argumento é que o processo de regulação não é um processo técnico, é um processo político. E quando o técnico, o cientista Gallenbeck diz que aquilo é muito negativo para a sociedade brasileira, ele está colocando valores na sua avaliação sobre algo relativo à sociedade brasileira. Portanto, a sociedade brasileira deve participar desse processo, não só um laureado cientista. Então, esse artigo nosso, na minha avaliação, gerou um manifesto da Academia Brasileira de Ciência e da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Veja que a manifestação estava se dando no campo pessoal do Gallenbeck, depois deu no campo pessoal, na minha pessoa. Dado esse enfrentamento, a manifestação passou a ser não mais da pessoa, mas de duas instituições que tiveram sua trajetória no Brasil, em momentos tiveram ações importantes, da SBPC e da ABC. Bom, portanto, agora é um manifesto que não é de uma pessoa, é de duas instituições ligadas à ciência. Quando nós questionávamos que não podia ser a opinião de um pesquisador, o resultado disso é que o pesquisador Gallenbeck, com mais outros, né, se articularam e, então, conseguiram apresentar a proposta que eles defendem como uma proposta de duas instituições importantes, Academia Brasileira de Ciência e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu vou aqui localizar o e-mail em que tem isso para vocês verem. Então, aqui eu tenho que botar pré-bebida. Agora é contigo. Não está funcionando o Wi-Fi, você foi pela Claro. Ah, é? Ué, o que voltou? Vamos ver se vai aqui. Premedida 23 de setembro, sei lá, vamos ver aqui. Puta que pariu.
Bom, o sentido é dizer que isso daí está disponível lá no Jornal da Ciência, e quando aparecer aí, vamos conectar, só para vocês verem. Bom, mas o que eu quero fazer chegar com você? Depois nós podemos ler aí o manifesto, não é? Esse manifesto, por sua vez, gerou uma resposta relativa ao manifesto de dois pesquisadores, uma se chama Noela Invernizzi, o outro se chama Guilherme Folladori, a Noela da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná, o Guilherme da Universidade de Zacatecas. Em resposta àquilo que está escrito no manifesto, né? Contestando as afirmações do que está lá no manifesto, que diz que as questões relativas aos impactos da saúde, do meio ambiente, já estão resolvidas. Não é? Portanto, não é? Você faz a regulação numa condição de que já está resolvida esses problemas. E segundo, no manifesto, eles apresentam a proposta para elevar o nível, porque o primeiro foi individual, a segunda essas duas instituições, e na proposta que está lá no manifesto é para colocar a existência, a construção de um grupo, não é? Constituído entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para tratar desse assunto. Portanto, aí já um grupo de dois poderes instituídos, do Executivo e do Legislativo, coordenado pelo Poder Executivo, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí, eu aqui faço a minha avaliação, ou seja, coordenado pelos próprios que assinaram lá o manifesto da ABI e da SBPC. Então, essa é a terceira vez. Gosto de saber se aqui terceira vez aqui para entrar. Fecha o coração, né? Vamos ver. Então, veja bem, o que nós estamos pretendendo discutir aqui é o quanto, né, nesse processo, é um processo político que começa, né, que teve como atores duas pessoas. Evidente que o professor Gallenbeck, no contexto da comunidade científica, é alguém muito mais conhecido e respeitado do que eu, né? A opinião do professor Gallenbeck sobre nanotecnologia tem uma ponderação, um valor muito mais importante do que o meu, perfeito? Mas o meu serviu para que eles deixassem de tentar resolver o problema no âmbito individual e passassem a querer resolver o problema do ponto de vista de instituições que congregam a comunidade científica, né? A SBPC e a ABC. Eu, por outros caminhos, tentei verificar se aquilo tinha sido mesmo discutido. Aquele manifesto tinha sido mesmo discutido nas esferas da ABC e da SBPC. Na esfera da SBPC, tem lá uma diretora que se chama Maíra Baumgarten, que é uma professora da área de humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a qual eu a conheço. Então, mandei um e-mail a ela perguntando se ela tinha participado das discussões sobre aquele manifesto da SBPC. A resposta que eu obtive é que ela, em reuniões que ela participou, não houve a discussão daquele manifesto. Então, eu acredito que... Premembida 23, cadê? Não, agora tem que botar aqui o Premembida, caralho. É o 23.
23 aqui de setembro depois. Bom, a minha avaliação é que não houve discussão na diretoria da SBPC sobre o tema. Houve uma solicitação de que aquilo fosse manifesto da SBPC, como estava assinado por eminentes cientistas, alguém autorizou a que aquilo fosse declarado como um manifesto da SBPC. Eu perguntei a Maíra se as reuniões da SBPC têm ata. Não é? Quanto pesquisador, né? Pô, a gente pesquisa as informações das instituições, se a SBPC tem ata das suas reuniões que estão disponíveis a público. Bom, até agora não tenho resposta sobre isso. Perfeito? Então, isso é para dar uma dimensão de como os atores sociais se manifestam, se articulam, agem politicamente em função de uma dada questão. No caso, a questão é regulação em nanotecnologia, mediante projetos que estão lá na Câmara Federal. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Prêmio Bida. Porque 23 eu não vi. Puta, aparece no outro, vai, não aparece aqui. 25, 25, bom, vai deixar para lá. Bom, não tenho tempo para ficar procurando aí, agora não vai dar. Apareceu no outro, aqui não apareceu. Então, é essa a discussão. A nossa contribuição sempre tem sido pautado com o companheiro, 5 minutos, com o Wilson, com o Reginaldo, com todos aí, com essa visão de que regulação não é um processo técnico. Regulação é um processo político, em que os diversos atores interessados no tema têm que estar na mesma mesa discutindo o que fazer com aquilo, com aquele objeto, o que fazer com regulação em nanotecnologia. Os técnicos poderão contribuir e muito com dados sobre o tema, mas se o limite que vai ser estabelecido vai ser de 100 nanômetros, vai ser de 200 nanômetros, vai ser de 300, 400, 500, essa é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Qual é a abrangência? Nós ouvimos aqui o David, como uma dos limitantes, exatamente isso, né, da regulação que se faz lá na Europa. É isso que fica acima dos 100 nanômetros. Então, a discussão lá na Europa, politicamente acertaram até agora que é para 100 a regulação. Depois disso, o problema não está resolvido. Então, nós queremos discutir o processo de regulação no Brasil, incorporando a sociedade nessa discussão, por algumas razões. A primeira delas é que quem paga as pesquisas sobre nanotecnologias realizadas no Brasil é a sociedade brasileira. No caso brasileiro, não tem recurso privado metido nisso. Os recursos são todos públicos. Portanto, as consequências do que for aqui produzido e transformado em processo e produto, que vai acarretar possíveis danos ao meio ambiente ou à sociedade, tudo feito com dinheiro público. Portanto, aqueles que pagam isso, os contribuintes brasileiros, têm que ter o direito de participar desse processo. Além disso, há outra questão, que não é de contribuinte, mas é de cidadania. O direito à informação. Então, todo cidadão brasileiro tem que ter o direito à informação sobre o que ele está consumindo. O que é que os produtos e processos têm de nanotecnologia, o que é que estamos consumindo. Tem o direito que, com essa informação, tentar
participar desse processo que vai construir que tais produtos podem usar tais processos, tais não podem. Então, em síntese, o que eu queria aqui colocar a vocês é que processo de regulação não é um processo técnico. Isso nos quer convencer a comunidade científica de maneira geral. E aí está o início desse coisa com o professor Gallenbeck, fazendo uma avaliação. Ele, a autoridade científica, faz a avaliação. E a avaliação dele foi suficiente para que um deputado retirasse o seu parecer sobre o projeto. E também fizesse com que o projeto fosse examinado por outras comissões. Então, é preciso que cada um de nós, como cidadão brasileiro, tenha mais atenção a esses aspectos. Obrigado. Bem, já são 11h10. A gente conseguiu recuperar um pouquinho do tempo. Acho que pelo menos uma ou duas perguntas é possível para a gente começar bem rápida, tá? 2 pessoas só, porque senão a gente interrompe. Gente, olha, veja bem. Hoje, ao meio-dia, parte dos palestrantes tem que ir para o aeroporto. Então, e a outra mesa tem que seguir. Então, a gente tem que ter agora, vai apertar no tempo, senão não dá tempo. Bom, então, seria mais até uma contribuição, viu, Paulo e o Wilson, com relação a essa regulação. Eu vou fazer um link com a experiência que nós temos com a experimentação com animais. Esses reclames todos que vocês estão vendo aí, com a experimentação e com testes também. Então, com a Lei Arouca, que é a Lei 10.125, de 2008, o que é que o MCT fez? Ele obrigou, criou o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal, e obrigou todas as instituições de pesquisa que lidam com animais ter as suas CEUAs, ter as suas comissões internas. E essa CEUA, Paulo, aquela discussão sua com o Sérgio ontem, ela é bem interessante, porque ela é bem eclética, ela tem, inclusive, obrigatoriamente, um membro representante de ONGs, de organizações de bem-estar animal. Então, quer dizer, quando o projeto nosso vai para uma agência de fomento, ele já vai com esse protocolo aprovado. A mesma coisa é o paper, quando vai para a revista para ser publicado. Também ele só é aceito se tiver o protocolo da CEUA, evidentemente aprovado. Então, Wilson, isso aí é uma coisa muito interessante, porque regulou e contemplou todos os atores interessados, inclusive as ONGs, e isso aí tem sido aceito. No início, os pesquisadores relutaram muito, mas hoje já estão mais maleáveis com relação a isso. Obrigado. Oi? Não, tudo bem, mas só para... Quando você disse que foi aceito por todos os atores, eu acho que aí tem controvérsia. Pode ter sido aceito lá naquele momento. As questões relativas a animais, por exemplo, avançaram, será que pode usar esse termo? Mas há uma intensificação de ações por entidades que tenha consideração com isso, o uso de animais e o não uso de animais. Houve também avanços em processos que podem substituir o uso de animais por um processo de você fazer simulação computacional, etc., etc., etc. Mas nós não temos tempo aqui para... Bem rápido. Bom dia. Eu queria perguntar para a mesa, qualquer um pode responder, o seguinte: o quão danoso é para os avanços científicos que visam os benefícios sociais serem julgados por leigos no assunto e são guiados normalmente e meramente por jogo político e que argumentam, na maioria das vezes, boçalidades mascaradas com palavras pomposas e acabam destoando todo o foco político, todo o foco das leis e dos avanços? Qualquer um pode responder. Bom, eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, mas sempre que eu ouço que os leigos não podem decidir sobre o assunto, eu me pergunto aqui, no caso brasileiro, quando é que os leigos vão deixar de ser leigos? Quando é que aqueles que entendem, que produzem o conhecimento, que entendem
vão fazer divulgação científica para que os leigos deixem de ser leigos? Quando é que, na avaliação de quem faz pesquisa, de quem produz esse conhecimento, vai ter lá um item que vai avaliar ele quando ele fizer a divulgação científica? Então, os leigos não participar do processo, pelo menos para mim até agora, significa que eles nunca vão participar do processo, porque eles vão continuar eternamente a ser leigos, porque quem entende não comparte o seu conhecimento com quem não entende, porque, como disse o Bacon lá há muito tempo atrás, informação é poder, e a comunidade científica não quer dividir esse poder. Bem rápido. Só fazer um breve relato. Eu fui assistir a uma audiência pública para licenciamento de uma barragem, uma hidrelétrica. Na audiência pública, a comunidade estava presente, de uma cidade, lá em Santa Catarina, e o empreendedor disse com todas as palavras assim: olha, a qualidade da água do rio, vocês têm uma prainha, no final de semana, ela vai ser inundada. A qualidade da água do rio, como o rio vai passar para um ambiente lêntico, vai piorar, porque tem muita descarga de dejeto de suíno a montante da barragem. E eu esperando que alguém da comunidade dissesse, então, ou desse sugestão. Então, já que você quer explorar a água do rio ou o potencial hidrelétrico do rio, você que financia um programa, né, de melhoramento dos tratamentos de dejetos de suíno, né? É o básico, assim isso não precisa ser muito esperto para você pensar, raciocinar que esperto no sentido de ser expert, para você raciocinar no sentido de que, se o problema é o dejeto suíno, se eu melhorar o tratamento de dejeto suíno, eu melhorarei a qualidade da água. E o leigo, infelizmente, estava lá para querer saber quanto que eu vou ganhar com a indenização da vegetação que vai ser inundada. Em nenhum momento ele quis saber que essa quantia de dinheiro ele vai gastar. Em nenhum momento ele quis saber com uma água poluída que vai ficar para ele, para o filho, para o neto, para quem for morar na cidade. Entendeu? Esse que é o problema. Quando Paulo fala, está na hora do leigo chegar e dizer, olha, mesmo que fale errado, mesmo que não saiba dizer, não saiba se expressar, não, isso não está certo. E é só bater pé, em audiência pública é só bater pé. Os técnicos têm medo do barraco, sabe? É uma coisa que eu aprendi também. Técnico, ele tem medo de barraco. Então, se você chega numa audiência pública e você faz um barraco, bate pé, mostra que você tem força, a questão vai ser tratada com muita diferença. E no direito ambiental tem essa questão. Quando você não pode evitar o dano, e a coisa é tão imprescindível que ocorra, vamos mitigar os danos. Então, daí é importante. Só queria deixar isso para vocês. Bom, certamente eu sei que tem lá o Maurício, que também quer fazer pergunta, tem você também que quer fazer pergunta. Você não fez nenhuma, eu não vou... Olha lá, o problema perfeito, esse o problema. Então... Patrícia, agora é a Patrícia que vai coordenar a mesa seguinte.